Olá a todos, bem-vindos. Meu nome é Fábio e hoje eu vou falar um pouco sobre Educação 4.0 e como que ela pode nos ajudar nesses tempos de pandemia e inclusive fora da pandemia. Então, eu tenho alguns slides para apresentar. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, para a gente começar, já botar a mão na massa, é perguntar o seguinte, não é uma pergunta retórica. Se você pudesse ganhar o seu salário mensal diariamente por 30 dias, vamos supor que você ganhasse 5.000 euros, 5.000 reais, ou equivalente, né, em pesos ou soles, você preferia ganhar a alternativa A, o seu salário 30 vezes num mês, ou a alternativa B, ganhar um centavo desse valor todo dia e dobrando esse valor todos os dias. Vocês têm aí alguns segundinhos para pensar, e eu imagino que, eu não posso vê-los, né? Mas eu imagino que a maioria, se eu pedir para responder, a grande maioria não vai responder. Agora, em tempos de pandemia, talvez seja um pouco equilibrado as respostas, mas boa parte vai preferir a alternativa A. E isso tem razão para acontecer. Vamos ver o que aconteceria com essas alternativas. Até praticamente o 24º dia, os valores seriam equivalentes. Porém, a partir daí, quem escolheu a alternativa B, começar com um centavo, começa a receber muito, mas muito mais dinheiro. E no final das contas, quem escolheu receber o salário 30 vezes teria 150.000 reais, pesos, euros, etc. E quem não, quem escolheu a alternativa B, teria praticamente 5.368.000. Isso ocorre, né, porque a gente tem muita dificuldade de entender o que é exponencial. E a gente vai falar, então, um pouco para contextualizar a educação 4.0 nesse cenário que a gente vive, que ele é, né, exponencial, ele é incerto, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, e ele é muito complexo. Então, aqui a gente tem algumas macro tendências, desde 1750 até os anos 2000, de várias coisas que aconteceram na Terra, né? Então, crescimento populacional, o PIB, destruição das florestas, etc. E dá para perceber que, a partir de 1950, tudo isso acelera demais. E para nós que nascemos, né, praticamente depois dessa época, a gente estava dentro disso e não percebe. E podemos até dizer muitas vezes, sempre foi assim. Mas, na realidade, nunca foi assim. E se a gente for olhar outras, né, outros números com mais profundidade, a gente vai ver, por exemplo, que em 200.000 anos, a população da Terra ela foi, né, de poucos habitantes até 1 bilhão de habitantes. Mas somente nos últimos 200 anos, esse número passou de 1 para 7, né, cresceu demais. Para pegar exemplos mais próximos da pandemia, a gente pode ver, né, de março até agora, como foi o crescimento do número de casos confirmados no mundo. A gente está com praticamente 13, 14 milhões de pessoas que já reportaram que foram infectadas, né? Tem muito mais. Então, são crescimentos exponenciais que a gente não tem muito a sensibilidade para conseguir perceber, mas é o mundo que a gente vive. Pelo lado da complexidade, a gente vive num mundo muito diverso, né? Então, se a gente tivesse o mundo como um lugar com 100 pessoas, aqui nesse slide a gente pode ver alguns dados, né, que mostram inequalidade e diferenças, né, entre línguas faladas, religiões, renda e etc. Todos os slides que eu mostro, eles têm a fonte. Então, depois, quem tiver interesse, eu vou deixar a apresentação compartilhada e pode entrar mais a fundo nos números. Se a gente vier também para o caso do Covid, eu também trouxe alguns exemplos que mostram a complexidade, né, do que é lidar com uma pandemia como essa. Então, a gente falou muito em achatamento de curva. E aí se vê, né, que se você não faz nada, você tem essa linha preta, né, sem nenhuma medida de proteção.
Se você tenta fazer medidas, né, de contenção, né, isolamento social, você consegue chegar nessa linha vermelha. Mas isso é para proteger o sistema de saúde, né, para poder dar conta de atender os doentes. Mas aí isso varia, né, de dentro de um país, de lugar para lugar. Então a linha pode ser a pontilhada de cima do sistema de saúde ou pode ser a de baixo. E a gente precisa saber ler essas coisas para poder atuar. A gente tem também na questão do achatamento da curva, quando a gente faz isso, a gente tem o lado econômico também, que vai ser influenciado. Então, se nós colocamos, né, medidas, né, de isolamento social, o desemprego começa a aumentar demais, porque as coisas, os negócios fecham, né, e a gente começa a perder renda. Por outro lado, começa a diminuir, né, a profusão, né, da distribuição dos vírus do vírus na sociedade. Se a gente não faz nada, acontece o contrário, né? Você tem a parte econômica privilegiada, mas a parte de saúde ela é muito afetada. Então, é muito complexo você lidar, né, e pensar como fazer, tomar medidas, né, que sejam apropriadas sem levar em consideração muitas variáveis, né? Se a gente fala que tem que ter distanciamento social e vive em países como eu vivo, né, no Brasil, mas vários outros países também têm ou nichos assim, ou quantidades grandes, como tem aqui no Brasil também, da população vivendo nessas condições, é simplesmente impossível fazer para essas pessoas o distanciamento social, né? Então, quem vive em favela, quem vive na rua, os migrantes, né, as pessoas que trabalham em coisas essenciais, elas não conseguem fazer. Então, como lidar, né, com esse tipo de cenário? Então, isso pelo lado, né, da complexidade que existe já intrínseca na sociedade. Por outro lado, a gente tem, né, num cenário mais econômico, uma evolução que veio também da época dos anos, né, 1700 para frente, onde a gente passou por 4 revoluções industriais, né, sendo que a primeira era da máquina a vapor, depois a eletricidade, a computação, e vivemos hoje na época da inteligência, na 4ª revolução industrial. Na realidade, as máquinas, elas têm o que a gente chama de inteligência artificial, né? E o mundo está conectado, computação física, a internet das coisas. E isso são cenários que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de educação, né? Como que a gente consegue prover caminhos para esses jovens, para eles lidarem, né, com esse meio ambiente, né, esse espaço que existe. E, fundamentalmente, dentro desse momento da 4ª Revolução Industrial, aprender a programar é tão importante quanto aprender a sua língua, né, materna, a falar o espanhol, falar o português, falar o inglês, né? O inglês é praticamente obrigatório hoje você ter um mínimo conhecimento para poder navegar, né, na internet. Quando não, o chinês, né, que grande parte, né, do mundo fala chinês, existe todo um mundo virtual feito em chinês. E aí, dentro desse cenário, a gente já também começa a ver que existe hoje a computação quântica, né? A maioria de nós não tem nem ideia do que isso significa, mas poucos de nós não só sabem o que significa, como já estão conseguindo fazer esses aparelhos existirem, né? E eles vão processar informações que vão lidar diretamente com os destinos da nossa vida. Então, se a gente não souber minimamente o que é isso, a gente vai ficar à margem, né, de parte do desenvolvimento humano. Por isso, na Educação 4.0 é tão importante, né, que dentre outras competências chamadas humanas, né, colaboração, trabalho em equipe e outras, a gente também tem uma parte técnica que fundamentalmente é conhecer, né, como você programa um computador e entender nessa parte toda de inteligência artificial como isso funciona, análise de dados, para você poder optar se você quer, né, participar ativamente disso ou em que lugar, né, desse cenário você vai estar.
Então, dentro, né, desses 3 pontos, né, do mundo exponencial complexo, a terceira parte é a imprevisibilidade. Então, aqui eu boto imagens, né, das cidades que provavelmente muitos de nós vivem, aonde em fevereiro a gente não tinha noção que ia acontecer isso em março, né? Aqui tem imagens das cidades todas vazias, né? Praças de pedágio, praias, não tinha ninguém, né? A gente tomou um susto, que ninguém nem estava enxergando de onde viria isso, né? Quando a gente fala também da parte de trabalho, a gente não sabe, né, que tipo de necessidade humana e que tipo de trabalho vai ser ofertado daqui para frente. Aqui tem alguns dados, né, entre 65% e 85%, tem informações que não se sabe que profissões, né, vão ser profissões novas que não existem ainda. Então, 65% dos jovens vão trabalhar em coisas que não existem, né? E aí, quais são as competências necessárias para a gente conseguir, né, receber esse mundo e atuar nele? Então, aqui eu elenco 3 delas que eu acho que são fundamentais, né? A gente conseguir que a escola, que é o principal, né, ator na educação formal, leve em consideração e comece a oferecer caminhos que estão alinhados com isso. Então, o primeiro deles é aprender a aprender, né? A gente tem que ter uma possibilidade de conseguir enxergar, né, aonde tem o conteúdo, né, o acesso ao que eu preciso aprender e saber discernir boas fontes, né, fazer boas perguntas. A segunda seria o que eu aprendi, como eu aplico, né, e como eu transponho esse conhecimento para realidades diversas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo que ilustra bem esse conceito. E a terceira, que é uma coisa que a gente não percebe, mas que a nossa formação humana, geralmente, ela produz isso, tanto em casa quanto na escola, que é o medo de explorar coisas novas, né? Então, quando eu fiz aquela primeira pergunta sobre qual alternativa que você prefere, a maioria não responde, porque tem medo de errar. E se eu faço essa pergunta numa sala presencial com muita gente, ninguém levanta a mão, né? Pouquíssimas, tipo 5% das pessoas levantam a mão. O resto fica esperando para ver o que vão responder, porque a gente foi treinado, né, a receber um feedback negativo e saber que isso não é bom, né? Então, errar não é bom. E a gente só vai aprender fazendo e errando. Então, essas 3 competências a gente precisa desenvolver dentro da escola. E aí, se você desenvolve elas, provavelmente você acaba sendo um agente inovador. Aqui eu mostro rapidamente uma experiência que foi feita nos Estados Unidos. Essa professora Rosalind Picard é uma psicóloga do MIT, onde ela colocou um grupo de alunos com um equipamento que media as ondas cerebrais, né, desses alunos durante uma semana. E aí eles faziam um registro diário do que eles estavam fazendo. Se vocês notarem, né, o que está em amarelo, escrito class, são tempos de aula, né? E em roxo, TV é tempo na frente da TV. E dá para ver que as ondas cerebrais praticamente são iguais ali. E em tempos de estudo, sono, tem muito mais, né, movimento dessas ondas. E isso tem uma explicação, né? Dentro do ambiente escolar, uma aula tradicional, ela praticamente coloca os alunos, né, num estado passivo, onde você recebe, mas não reflete e não questiona. E o teu cérebro está praticamente parado, né? Até dormindo ele se mexe mais do que numa aula tradicional. E aqui é o vídeo que eu falei, ele está em inglês, mas ele mostra uma cena de uma formatura de alunos de Harvard e do MIT, onde é perguntado para eles se eles tivessem um fio, uma bateria, uma lâmpada, se eles saberiam acender. Então eu vou soltar o vídeo aqui. Do you think you can light a bulb with a battery and a wire? Battery and wire? Well, yes, why not? Okay. Definitely. Okay, can you do that? The interesting part about the batteries and bulbs question is that people always predict that they can do it. Students say, of course I can do this. Any hints I should have here? Teachers say, of course my students can do this. Ow!
Do you know why that didn't work? I have no idea. Battery could be dead, the bulb could be bad, I'm hooking it up totally incorrectly. I'm not an electrical engineer, I'm a mechanical engineer. I know it's possible, but I don't know how to do it. It's only after failing that you begin to get upset with the question and think, well, maybe it's a trick question, maybe this has something to do with manipulating the wires, they couldn't hold all the wires together. You don't have a current if you only have one wire, you need to complete a closed circuit. But that's not the case. Well, if I do it with a little light bulb, I just do this. In which case the light just lights up. Então, a gente percebe que isso acontece nas nossas escolas também, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que sabem, né? A gente sabe que ele sabe responder uma prova teoricamente, mas na hora que vai para a realidade e tentar aplicar o conhecimento, a gente não consegue. E isso, em parte, é levado muito por causa dessa estrutura que eu mostro aqui, que a gente parte de um currículo e a gente despeja esse currículo em cima do aluno, né? Onde não tem muito questionamento do como a gente faz isso e muitas vezes nem do porquê. E aí as coisas começam a ficar um pouco sem sentido e coisas como essa podem acontecer. E a gente precisa, então, para mudar o resultado, pensar em mudar o olhar que a gente tem para a forma como a gente propõe caminhos de aprendizagem na educação. E a proposta, eu acho que passa por você inverter esse olhar. Em vez de sair do currículo para chegar no aluno, você sai do aluno para chegar no currículo. E aí, essa cena, por exemplo, foi um trabalho que eu fiz na Universidade de São Paulo, né, na Faculdade de Engenharia, onde esses alunos, pela primeira vez, tiveram essa disposição na sala de aula, de colocar carteiras, né, e mesas desse jeito. Aliás, as mesas nem existiam, essas mesas a gente que teve que levar porque eles só tinham carteiras, né? E aí começaram a trabalhar dessa forma, que é muito mais próximo da forma como a gente vive, né? Nós somos pessoas e animais sociais, né? A gente trabalha em grupo. E é muito mais fácil olhar para a cara do outro, né? E perguntar, mexer nas coisas e trabalhar. E aqui aconteceu algo similar àquele vídeo. Eles tinham que montar um relé e também foram montar de um jeito totalmente errado, perigoso, inclusive, né? E a gente teve que parar e ensinar um pouco como que o relé funcionava. Eles sabiam desenhar o esquema do relé, mas não sabiam montar o relé fisicamente. E como a gente pode, então, propor um caminho diverso, né, desse? Então, nessa primeira parte, eu mostrei um contexto, né, do mundo que a gente vive, algumas, né, ilustrações de como a gente faz na escola, e aí como a gente pode, né, modificar isso e tentar propor um caminho que vai trazer resultados diferentes. A primeira coisa, eu acho que a gente tem que partir do ponto de vista, né, sempre do aluno, mas também olhar a educação como algo integral, e não de tempo integral só, como abarcando o ser humano inteiro. Então, a educação 4.0 seria uma educação onde, além da parte tecnológica estar presente, você ter essa parte humana muito presente. Essas competências socioemocionais de autoconhecimento têm que estar presente dentro dos caminhos propostos pela escola. E, mais do que nunca, tem que ter sentido o que vai ser aprendido. A gente tem que conseguir se aproximar do aluno de uma maneira onde ele vê sentido no que está sendo proposto. E aí, isso vai fatalmente levar, e acho que a pandemia está trazendo isso para a gente, uma reflexão sobre quais os tempos necessários, quais os espaços necessários e em que lugares, né, a gente vai pensar a educação. Será que a gente vai continuar dando as aulas que existiam presencialmente através do Zoom agora, do mesmo jeito? Eu tenho visto muita gente fazer, né? Eu tenho filhos em idade escolar e eu tenho visto o que eles estão recebendo em algumas escolas de alguns professores. E eu vejo como totalmente inadequado, né? Por outro lado, eu vejo outros que perceberam isso e mudaram suas práticas. E tem, né, gente querendo assistir ou querendo participar das atividades, mesmo sendo virtual. Então, falando de educação integral, como que eu enxergo isso, né? Na realidade, a gente tem 3 dimensões para ser abordadas, né, na educação integral, que é a relação do indivíduo com ele mesmo, a relação dele com a natureza e o mundo à sua volta,
e a relação dele com os outros e a sociedade em geral. E existem alguns pensadores, né, que escreveram sobre isso. Aqui eu cito um deles, né, num livro Formação do Sujeito e Transdisciplinaridade, onde ele foi para a etimologia da palavra educação, que vem, né, de ex ducis e depois educare, que significa em latim produzir, nutrir, criar e elevar. Então, na própria etimologia da palavra educação, já tem essas 3 dimensões colocadas ali. Porque produzir, você produz no mundo. Nutrir demanda uma relação de duas pessoas. E criar, né, você vai buscar internamente isso. A criação, ela sai de dentro da gente. Então, dentro da nossa própria da própria palavra educação, já está intrínseco que ela tem que ser integral, né? Não deveria existir a palavra educação integral. Educação é integral, por natureza. Aqui tem um outro pensador, Satish Kumar, que é o fundador do Schumacher College, aí na Inglaterra, onde ele escreve, né, parte do pensamento dele num livro chamado Solo, Alma e Sociedade, que nada mais é, né, do que o mundo, o indivíduo e a sociedade, a relação com o outro. E tem vários, né? Tem um outro livro chamado Foco Triplo, também do Daniel Goleman, né? Que também é muito bom e fala sobre isso. Aqui o Otto Scharmer, que trabalha no MIT, ele lida mais com empresas, né? Ele é autor da teoria U, mas ele também fala num artigo sobre a necessidade da gente ter um novo STEAM, né? O primeiro STEAM, que é o tradicional, que seria ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, precisaria ser acompanhado de um outro, que seria tecnologias sociais, empreendedorismo, estética e mindfulness, ou atenção plena, né? Que nada mais é do que trazer esse lado, né, de relação humana e de busca, né, de conhecimento interno de cada pessoa. E dentro especificamente, né, da parte pedagógica, esse pensador, o Seymour Papert, que faleceu há 4 anos, ele, primeiro, como curiosidade, ele foi um dos pioneiros, né, da inteligência artificial, quando ninguém nem falava nisso, né? Ele era um matemático sul-africano que trabalhou com Piaget, e aí ele foi convidado para ir para os Estados Unidos e começou a trabalhar com crianças e o computador e ver como que era a relação desses jovens com o computador. E ele percebeu que quando você fazia alguma coisa que tinha sentido para você, potencializava a construção do conhecimento, isso era um achado que ele teve, que é uma sequência, né, do construtivismo, e ele deu o nome de construcionismo para isso. Muitos anos mais tarde, a neurociência conseguiu perceber por que aquilo acontecia, né? Então aqui tem um diagrama que mostra como nós funcionamos, né? A gente tem os nossos sentidos, e aí toda vez que uma nova informação vem, esses sentidos recebem essa informação. Existe um sistema chamado sistema de ativação reticular, que ele vai julgar se isso é pertinente ou não, se eu presto atenção nisso ou não. Se essa informação que veio, ela é útil e eu vou usar, dentro de uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdala, ela dá um sinal para que se secrete um neurotransmissor chamado dopamina, que faz as conexões neurais e que fazem a gravação da memória. Então, obviamente, quando você está fazendo alguma coisa que tem sentido e que você está gostando e tem prazer em fazer aquilo, tem algum significado, isso é prazeroso, e isso provavelmente vai ser uma informação que é útil para você. Então, vai ter uma descarga de dopamina e isso vai gravar essa experiência na sua memória. E as memórias sendo gravadas, a articulação dela é que forma o conhecimento. Nesse diagrama aqui, tem uma aplicação disso no processo de aprendizagem, que inclui também outras formas, né, que o professor precisa também levar em consideração. Então, tudo começa com uma relação de empatia. Eu preciso me colocar no lugar do meu aluno, que aí vai me propiciar a geração de um vínculo, e eu vou conseguir entender um contexto que vai trazer significado, né, para aquele aprendizado. E aí sim, a curiosidade vai chegar, e a curiosidade vai fazer com que haja uma descarga de dopamina. E aí isso vai gerar o aprendizado. Então, se eu tenho alguma coisa muito importante para dizer sobre essa apresentação,
seria esse diagrama, né, e como que isso se dá. Nós, como educadores, a gente tinha que sempre levar em consideração isso. E aí sempre se questionar, né, se a gente está sendo empático, está conseguindo criar o vínculo, ver o contexto, ver se tem sentido no que nós estamos propondo. Isso vai disparar curiosidade nos alunos e aí eles vão se engajar e vai gerar aprendizagem. A evolução, né, do construcionismo veio através do Mitch Resnick, que é o criador do Scratch, uma linguagem de programação, também, né, no laboratório do MIT, onde ele criou um termo chamado aprendizagem criativa, que basicamente está sustentado em 4 pilares, né? O aprendizado baseado em projetos, a postura do brincar, a paixão ou significado, né? E o aprendizado aos pares e a colaboração. Dentro, né, do que o nosso trabalho propõe, a gente tem esses círculos azuis, que nada mais é do que a aprendizagem criativa, e sempre esse círculo laranja nos diz que a prática tem que vir antes da teoria, que não é intuitivo. Nós sempre pensamos que a teoria vem antes da prática, e nas escolas a gente faz isso, e muitas vezes a prática é muito secundária, né? Você vai eventualmente para um laboratório para testar o que já foi dito antes e para ver se aquilo dá certo ou não. Você não vai realmente experimentar e explorar. E aí esses círculos verdes são técnicas que a gente utiliza para conseguir potencializar o aprendizado. Então, muito método socrático, aprendizagem ativa, onde o professor mediador, ele pergunta, usa muito mais, né, a pergunta do que a resposta como forma. Mindfulness, quase todas as atividades a gente começa com um exercício de meditação, e aí usa também o Design Thinking e o Agency by Design. Aqui o Agency by Design, para quem não conhece, é uma forma, né, desenvolvida no Projeto Zero em Harvard, e aqui tem uma rotina de pensamento que eles utilizam, que é o observar, explorar e criar, né? Então eu faço perguntas, né, o que você está vendo, né, o que você acha que isso é, e como você acha que consegue usar isso. Então você vai fazendo perguntas e a pessoa vai tentando entender o que ela vê e como que ela pode aplicar isso que ela viu. Em poucas palavras, né, essa rotina diz isso. O trabalho por projetos, né, a palavra projeto é uma palavra muito comum e a gente usa ela para várias coisas. Então eu vou dizer que projeto, aqui no caso, é algo que tenha sentido para o aluno. Normalmente é o que veio dele e não foi proposto. Se é proposto, ele pode ser um desafio, que é muito parecido, mas não é um projeto, né? E ele tem essas 6 etapas. Sempre vai existir um objetivo, um porquê, uma justificativa para fazer aquilo, vai mobilizar, né, recursos e vai ter que ser feito um planejamento para isso. Depois vai ter uma fase de execução e uma fase de avaliação. E depois o processo ele entra, né, em círculo, você pode ficar eternamente avaliando e replanejando e fazendo. Então, essa apresentação ela é um projeto. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma justificativa para fazê-la, eu me planejei, eu mobilizei recursos, né, tempo, fiz, né, recursos intelectuais, estou executando a apresentação, vou avaliar e a próxima eu vou provavelmente melhorar. Vocês que estão assistindo, a mesma coisa, né? Vieram com um objetivo, têm uma justificativa, se planejaram para estar aí, mobilizaram seus recursos, estão assistindo e vão avaliar. E isso vale para tudo, né? Montar um torneio de futebol é um projeto, fazer uma viagem é um projeto, casar é um projeto, comprar uma casa é um projeto. Só que a gente praticamente não aprende isso na escola. Então, a gente deveria ter isso como um instrumento dentro do processo de aprendizagem, onde você já vai incorporando esse formato no aprender. Dentro das propostas, né, mão na massa, e que a Educação 4.0 ela propõe, né, que você vai fazer para aprender, você desenvolve competências que são muito buscadas hoje em dia, mas muito difíceis de se aprender num formato mais tradicional de uma aula expositiva. Então, desenvolver o pensamento crítico, cooperação, planejamento e todas essas competências listadas aqui na tela, é muito natural aprender isso num contexto de fazer, né? E por isso que tem se falado muito, né, numa educação maker, educação 4.0, né, nos dias de hoje.
Falando sobre o erro, né, que eu mencionei lá no começo, existe uma forma de pensar, né, do erro nos processos que é muito parecida com esse caminho de acerto ou erro, né, que a maioria das pessoas pensa. E isso não é bem assim, né? Quem já conseguiu atingir metas e coisas na vida sabe que ela foi passando por falhas, né, e erros até chegar ali. E tem essa frase, né, que é atribuída a Thomas Edison, que foi quem inventou a lâmpada elétrica, onde ele diz algo parecido com: eu não errei, eu só descobri 10.000 maneiras de que não funciona, né, até chegar numa que funcione. Passando aqui para a parte física, né, a maioria das pessoas pensa, bom, essa educação então tem que ser feita num lugar especial, específico, temos que mudar. Sim, pode mudar, né? E eu até hoje tenho, né, uma provocação que eu acho que o prédio escolar, né, vai ser colocado em xeque com essa pandemia. O que realmente eu preciso fazer que só dá para fazer naquele prédio escolar, né? Aonde, se eu pensar em educação, aonde, né, ou como eu faria hoje se eu pudesse começar do zero? Certamente a gente não construiria desse jeito como a gente passou e estamos oferecendo para esses jovens de hoje. Então, um espaço maker pode ser algo assim, onde você tem os recursos na periferia, mesas no meio, né, montado especificamente para ele, mas não precisa ser assim, né? Aqui tem um espaço maker que a gente montou, isso no sul da Bahia, né, na beira de um rio, atravessando, né, com barcos e chão de areia, e a gente estava lá propondo atividades de educação 4.0, maker, onde, né, nem sala tinha, né, isso era fora. E essa imagem de baixo é em frente a esse rio, que você vê os barcos ali. Aqui, embaixo de um estádio de futebol, eu vou passar um pequeno vídeo que mostra. Aqui um outro local, né, com equipamentos simples também, né, que essas mesas são feitas com portas e cavaletes, mas você vê que o fundamental é que as pessoas se olham, né, estão de frente uma para as outras, né, e aqui estão mexendo com equipamento eletrônico, por exemplo, né. Aqui estão ao ar livre, né, também mexendo com equipamento eletrônico. Aqui é uma escola pública em São Paulo, onde vocês vão ver que as pessoas estão fazendo atividades diferentes, os alunos, cada um, estão fazendo alguma coisa. Então dá para ver, né, que uma professora com várias atividades acontecendo. E aqui, dentro da pandemia também, né, como fazer, né? Então aqui tem dois exemplos, esse da Oficina Mundo Maker ao vivo, eu até convido quem puder, toda quinta-feira às 3 horas, né, 15 horas, do horário de São Paulo, existe uma atividade aberta, ela é publicada no site do Mundo Maker, sempre o link, né, mundomaker.cc, e quem quiser pode mandar um contato para mim e eu respondo, né, dando o link, onde a gente faz atividades com o que tem em casa. Então, primeiro eu vou mostrar uma mediação à distância, né, de uma coisa física com alguns alunos, e depois uma com muita gente também à distância. Já, eu vou encaixando e você vai martelando. Minha mãe, ela vai só tentar. Tá muito duro com o martelo. Também. Ó, você não encaixou direito aqui, ó. Precisa da lixa! Precisa não, que você não encaixou direito. Estão ouvindo a música? Vem aqui mostrar pra mim o que é que faz os bichinhos do jardim. Vem
aqui mostrar pra mim o que é que faz o bichinho do jardim gafanhoto pula sem parar. Então dá para ver que os espaços eles são diversos, né? O que importa é quem está mediando e como está fazendo, né? E a proposta que está sendo colocada. Então, dentro disso que eu falei, a gente percebe que a ferramenta principal, né, para proporcionar uma educação diferente, essa educação que a gente chama de 4.0, é gente, né? A gente precisa criar uma forma, né, de mediar o aprendizado diferente do que a gente aprendeu na escola, né? E o maker, ele não é um espaço, ele é uma atitude, é uma forma de fazer, é uma forma empreendedora de fazer. Vem de dentro, você vai se colocar em ação, vai trazer as suas ideias para a realidade, né? Lembra que eu falei, né, sobre a prática vir antes da teoria, sempre? Isso precisa ter, né, uma conduta ligada a valores dentro de cada escola e de cada espaço de aprendizagem. No caso do meu trabalho, né, a gente tem 4 valores principais, que onde esses valores são respeitados, você pode deixar a prática vir antes da teoria. Então, no caso do nosso trabalho, a gente tem como valor o acolhimento, o respeito, a empatia e a segurança, ARES, né? E isso sustenta o que a gente chama de educação 4.0, né? Que é uma educação tridimensional, onde eu vou trabalhar o indivíduo, a relação dele com a sociedade e com o mundo, né? Mas sempre com esses pilares segurando. Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que me perguntar, eu estou acolhendo o que está à minha volta? Eu estou respeitando o outro? Eu estou respeitando o mundo? Eu estou me respeitando? Eu tenho uma postura empática de me colocar no lugar do outro? E o mundo está seguro com esse meu ato, né? A sociedade está segura com esse meu ato, ou o outro está seguro, e eu estou seguro? Então, provavelmente, eu posso fazer. E aqui eu vou contar alguns casos de aplicação, né, de como que a gente faz. Então, aqui eu vou dar um exemplo de uma atividade que a gente utiliza uma plataforma para proporcionar, né, o aprendizado de várias competências em várias áreas do conhecimento. Então, aqui se foi proposto, né, que eles utilizassem uma plataforma chamada Teatro Robótico, onde eles iam criar uma história ou representar uma história já existente, utilizando, né, as técnicas de construção e aí trabalho em equipe, né, colaboração e etc. E aqui a gente faz uma relação direta, então, do que se aprende, né, numa atividade como aquela, com um currículo, e também esse currículo dividido nas 3 dimensões, né? O que está ligado ao mundo, à sociedade e indivíduo. E dá para perceber que dentro de mundo estão as áreas do conhecimento mais tradicionais, né? Matemática, língua, ciências, artes, né? As mídias. E aí, na parte azul e laranja, a gente pode ver essa parte mais socioemocional e do desenvolvimento dessas competências chamadas de soft skills, né? Que são muito buscadas, e a educação 4.0 ela procura, né, trabalhar nisso. Então, desenvolvimento de colaboração, solução de conflitos, comunicação, trabalho em equipe, resolução de problema. E aí vai nascendo, além do currículo objetivo, que é aquele que a escola se propôs a ensinar, um currículo subjetivo, que o aluno vai aprender coisas que não estavam previstas, mas que através desse fazer, ele começa a ganhar essas competências também. Aqui um outro exemplo, né, um desafio, você vê que não precisa ser coisas sempre com tecnologia digital. Aqui está sendo utilizada uma caixa de papelão com tubos de PVC, e o desafio era montar, né, uma mesa, que aqui no Brasil a gente chama de pebolim, né, ou totó, que é um futebol de mesa, acho que é futebol, né, em alguns países, né, na Europa.
onde eles tinham o desafio de montar do jeito que eles quisessem. E aqui resolveram problemas, né? Tinham problemas de resistência, criaram a cantoneira, criaram um parador para os cabos que eles puxam os jogadores, né? Então, o próprio projeto demandou que eles criassem soluções para resolver. Para finalizar, eu vou mostrar um produto que a gente desenvolveu, que ele cabe muito bem para esse contexto que a gente está vivendo, que ele chama Inventura. Ele é um projeto, né, que você trabalha com uma placa eletrônica montada especificamente para a educação, né, foi desenvolvido na Inglaterra, e aí o programa ele tem uma linha dorsal, uma espinha dorsal, que é aprendizado da ciência da computação, só que através de projetos e desafios. Então, a gente nunca vai dar uma aula de programação, mas você vai ter um desafio de criar uma narrativa, e aí nessa narrativa depois você vai representar os personagens e o cenário. Aí sim você vai utilizar o equipamento e o software para animar esse personagem. Então, a programação entra como um acessório dentro de um projeto, né? Você vai criar uma mini estação meteorológica. Então, a programação vai entrar ali, né? Você vai ver como funciona um radar fotográfico de rua, que multam os carros, né? E vai entender como funciona isso. Então, aqui, dentro desse programa, a gente tem intrinsecamente, né, uma possibilidade multidisciplinar. Então, aqui, a gente vai trabalhar com conteúdos de história, de ciências, de artes, de geografia, da língua inglesa, o próprio fazer, mão na massa, matemática, a língua materna, né, o português, o espanhol, onde for o caso, o inglês, né? E aí o que se aprende, né? Então, todas essas competências, né, ligadas à educação 4.0 e que é o que se coloca, né, para você poder viver nesse mundo exponencial, incerto e complexo, você consegue trabalhar dentro desse programa. Então, desde os soft skills, né, resolução de problema, colaboração, trabalho em equipe, aprender com os erros, até coding, IoT, né, inteligência artificial, tudo isso é abordado, né, um conjunto, são 4 livros, né, 4 anos que vai se trabalhando esse programa, onde você tem várias formas diferentes, então não é um programa engessado para o professor. Aqui eu estou dando um exemplo de uma atividade, né, que é um algoritmo de ordenação, onde é proposto fazer alguma coisa. Você vê que em cada escola as soluções foram diferentes, né? Desde aqui embaixo, esse ginásio onde tem o chão vermelho, onde desenharam no chão com giz, os lugares e os números estão nesses papeizinhos, até um que fez, né, com uma cortadora laser, essa parte de madeira, esse menino que está segurando a madeira, fizeram com uma laser, né? Os outros usaram aqui no canto inferior, em verde, bambolês, né, e para fazer o círculo, os outros fizeram com papel. Então, a criatividade está dentro, né, e esse projeto ele dá liberdade tanto para o professor propor coisas diferentes, quanto os alunos trazerem soluções diferentes. A mesma coisa que eu falei, né, dos novos espaços, tempos e lugares, ele também faz isso. Então, aqui foi aplicado esse programa em várias escolas, em vários contextos, e nas próprias escolas mais tradicionais, o jeito de organização da classe também mudou, né? Muita gente trabalhou no chão, juntou mesas, cadeiras, gente foi para fora da escola, né? Para a parte externa e trabalhou ao ar livre. Então, é um projeto que ele está adequado, né, a esse olhar novo. Então, resumindo, né, a educação 4.0, ela tem que proporcionar para a gente o desenvolvimento de competências como o aprender a aprender, né? Aplicar esse conhecimento, para a gente não ter gente que recebe um problema e sabe resolver no papel, mas não consegue na vida, né? E que é o que a gente enfrenta sempre, e que perca o medo e que explore novos territórios. Então, a gente precisa, né, como educador, olhar e achar formas de trazer esse cenário para dentro do ambiente, não vou nem chamar escolar, mas de aprendizagem, porque eu acho que isso vai mudar. Como eu falei, o prédio escolar ele vai ser posto em xeque. Eu não sei se a gente vai continuar tendo todas essas estruturas para fazer. Mesmo agora, na volta da pandemia, quem precisa ir para fazer o quê na escola, né? Então, talvez existam atividades que realmente precisam daquela estrutura.
mas aí é aquelas que a gente deve colocar para dentro da escola. E outras que podem ser feitas fora daquele prédio, podem ser feitas fora daquele prédio, né? E a gente vai ter uma otimização de recursos e uma eficiência muito maior no aprendizado. Então, como mensagem final, eu diria, né, que o Maker, ele é uma atitude, ele é muito mais do que um espaço. Ele é uma atitude empreendedora nossa, né? A gente tem que ter esse formato, esse jeito, e a gente, quando educa, a gente educa muito menos pelas palavras e muito mais pelos atos. Então, a gente tem que ter essa atitude, para que o estudante ele olhe você como um exemplo e ele comece a incorporar isso dentro da forma dele, né, de ser. Nós, né, professores, a gente é a ferramenta principal dentro de um processo. Então, a gente precisa ser ousado, a gente precisa inspirar os alunos, né? E a gente precisa ter um pensamento crítico e estar sempre nos perguntando, será que isso é o melhor jeito que eu posso fazer para que eles aprendam determinado conteúdo? E aí, né, ousar e inspirar para buscar essa forma. O aluno vai ser sempre o protagonista, isso não quer dizer que ele manda em tudo, mas a voz dele é sempre ouvida e ele participa do processo. Ele é um processo onde a gente tem uma equiparação, né? Por mais que eu, professor, tenha competências que ele não tem ainda, ele já tem coisas que eu também não tenho, e ele é um ser humano como eu. Então, numa relação de respeito, eu vou deixar o espaço para ele ser o protagonista. Ele é que vai experimentar, ele é que vai tentar, e eu, na realidade, vou acabar sendo, né, um aprendiz também, muitas vezes, junto com ele. Então, eu vou aproveitar esse momento para eu também aprender. A prática vem sempre antes da teoria, né? A gente experimentando, a gente vai conseguir ter uma boa pergunta muito antes de que se eu só tenho um conhecimento teórico. Eu vou especular muito se eu tenho só o conhecimento teórico. A hora que eu vou aplicar, aí sim eu tenho uma boa pergunta. Eu vou voltar para o vídeo, né? Eu não vou saber ligar a lâmpada. E aí eu vou ter uma pergunta, o que está acontecendo? E aí eu vou buscar a teoria e ela vai me ajudar a resolver o problema. Então, sempre que a gente tiver os valores, a prática vem antes da teoria. E, como resumo final, né, o significado, lembram daquele slide, né? A curiosidade ela vai gerar, né, o disparo da dopamina, então o significado é o combustível da curiosidade. E ele é o motor da aprendizagem. Então, a gente tem que sempre buscar sentido nas coisas e que os alunos encontrem, né, essa postura de curiosidade e tenham inspiração, né, na nossa forma de fazer empreendedora, e eles vão buscar recursos, que são aprendizagem, para realizar as suas ideias. Então, essa era a mensagem final que eu gostaria de deixar. Os meus contatos estão aqui. Quem quiser me acessar, pode mandar e-mail ou me buscar no LinkedIn ou no Facebook. Aqui tem uma URL, né, mundomaker.cc/referências, onde tem muito texto, vídeo, né, e links de muita coisa do que eu falei aqui, referências, e essa apresentação ela vai estar lá também. Então, eu agradeço a todos, volto a fazer o convite para quinta-feira às 15h, quem quiser participar do Mundo Maker ao vivo e experimentar um pouco disso que eu falei, e quem tiver curiosidade, buscar mais informações sobre o Inventura, que também é um material que pode ajudar a você implementar a Educação 4.0 na sua escola. Então, muito obrigado e espero que eu tenha contribuído um pouco para a reflexão sobre o tema. Até breve.